nação santista, boa tarde, 15 horas em ponto, hoje, dia 31 de maio, e programa muito especial, estou recebendo meu amigo Tarim Pollen, juntamente com as suas lutadoras aqui, a Nicole e a Heloísa, e a gente vai falar muito sobre artes marciais e principalmente sobre o wrestling, que é uma luta que está crescendo no Brasil e está virando febre, principalmente aqui na Baixada Santista, né, aqui no nosso litoral. Primeiramente, quero agradecer ao Tarim pela visita, né? O Tarim, que foi o meu amigo que me deu a primeira entrevista de um podcast lá na academia dele, e a gente não pode esquecer das pessoas que nos ajudaram lá atrás, né? E aí eu insisti, como ele teve bastante compromissos aí, bastante viagens, né? Sérvia, Rio de Janeiro, Nordeste. Aí ele pôde vir aqui hoje, mas semana que vem já tem luta aí, né? Então, primeiramente, muito obrigado, Tarim. Seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço. É um prazer sempre estar com você, né? Um cara que está no esporte também ajuda, né? As pessoas, porque, claro, o foco é o Santos Futebol Clube, nosso Santos, né? Mas também é um cara que está sempre vendo as outras modalidades esportivas, que não está nesse âmbito grande, né? Que é o futebol, né? E isso ajuda bastante a divulgar a modalidade, divulgar os atletas. Então é um prazer estar aqui e o que a gente puder estar fazendo aí para estar falando mais da modalidade, estar prestigiando, com certeza a gente vai estar. E eu estou aqui também com duas alunas do Tarim, né? Duas atletas que estão começando na caminhada aí no wrestling, e elas também são minhas alunas na escola Antônio Luiz Barreiros, e elas estão aqui representando não só o projeto do Tarim, Luta Baixada, né? Mas também representando a escola Antônio Luiz Barreiros. E aí, Nicole, seja bem-vinda. Então, boa tarde pra galera. Boa tarde. Isso. Heloísa, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Ali, ó, pode ir ali. Eu que agradeço. Isso. E eu vou chamar aqui o meu amigo, a gente trabalha como repórter, né, lá no Santos Futebol Clube, lá cobrindo o Santos, e já saímos um pouco da Vila Belmiro, fomos até o Allianz Parque, fomos até o Morumbi, fomos até o estádio do Corinthians, Itaquerão, transmitir jogos do Santos, e o JV vai vir aí com as notícias do Santos Futebol Clube. Manda daí, JV. Boa tarde a todos. O Santos, que vem de uma pequena reabilitação, né? Ainda continua na areia movediça da zona de rebaixamento, mas conseguiu 3 pontos importantes lá na Bahia contra o Vitória. Tem um jogo importantíssimo agora contra o Botafogo, domingo amanhã, às 16 horas, que eu e você, Robson, estaremos lá fazendo essa cobertura pelo Kim Ribeiro. E falando um pouco disso, provavelmente o Santos deva entrar com a camisa de número 3, a réplica daquela azul de 2012. Então o Santos fez uma nova safra, preços bem baratinhos, quase R$500 cada uma. E provavelmente deva ser uniforme para Botafogo e Santos amanhã às 16 horas no estádio Urbano Caldeira. O JV, falar para os nossos telespectadores aqui, Neymar, titular amanhã? Eu ainda acredito que não. Eu acho que ele deve entrar no segundo tempo. Mas nós sabemos que mudanças podem ocorrer. Por que não ele jogar a primeira parte, o primeiro tempo, e no segundo dar espaço para outro jogador? JV, eu tô com os preços dos ingressos aqui, eu tô colocando na tela agora. Ainda tem ingressos, né, JV? Até porque, Robson, é um jogo, eu acredito que sim, também deva ter, porque é jogo da televisão, né? A televisão vai mostrar, inclusive, para Santos. Mas eu acho que nós teremos casa cheia, na casa dos 10 mil, 10 a 11 mil ingressos. Teremos uma aura boa amanhã em Vila Belmiro. Beleza, muito obrigado por ter entrado aí, ter falado um pouquinho do nosso Santos. Amanhã fica o convite para quem está assistindo o Podpah do PeixeCast,
E amanhã nós estaremos a partir do 12h30, lá na Vila Belmiro, transmitindo, fazendo aquele pré-jogo e depois fazendo o jogo e depois fazendo o pós-jogo, não é isso, JV? Sim, estaremos lá depois lá na coletiva de imprensa do técnico santista. E o Santos que está procurando um CEO, né? Porque Pedro Martins não é mais CEO do Santos, já foi desligado, a diretoria colocou nas redes sociais, e Alexandre Matos é um dos nomes. Fica aí até para vocês comentarem se é ou positivo, é bom ou não, se é positivo ou negativo para o Santos, que nós sabemos como é a forma do Matos trabalhar. Tá bom, JV, muito obrigado e até amanhã, hein? Amanhã estaremos lá. Boa tarde, bom programa para vocês. Valeu. Agora, né? Agora vamos falar sobre o wrestling. Taren, explica pra gente aí, pra galera que tá assistindo. Muita gente tem se atrapalha um pouco, né? Com o nome, com a pronúncia. E ainda meio que mistificado, né? A luta livre, né? A luta olímpica. Fala pra gente quais são essas diferenças. Bom, vamos lá. Wrestling, né? O nome. Enrola, né? Um trava-língua, é isso, né? Para quem tem língua presa igual eu. Então, assim, o que eles misturam muito, quando você está explicando como que é o wrestling, eles falam muito greco-romana, né? Sim, greco-romana faz parte do wrestling, mas ele é um estilo, né? Dentro do wrestling, nós temos 3 estilos, que é o greco-romano, o estilo livre masculino e estilo livre feminino, né? Basicamente, a regra de cada um difere do estilo livre para a greco-romana. Da greco-romana, você não pode fazer ataques diretos à perna, nem utilizando sua perna, nem com o auxílio das mãos. E no estilo livre, não, é válido. Não é possível dar soco, não é possível dar chutes, né? E ele lembra muito o judô, porque você tem quedas, né? Tem projeções. O que difere é o uniforme, né? A indumentária, que não é que nem igual o judô, que tem o judogi, né? O kimono. No wrestling é utilizado uma malha, em qualquer determinado estilo, greco, estilo livre masculino ou feminino. São utilizados malhas. Então, difere isso. Então, você não tem aonde agarrar para derrubar o adversário. Então, são todas técnicas que você tem que estar utilizando para derrubar o oponente e tentar imobilizar ele, né? Então, se você imobilizar o adversário, como no judô, a luta acaba. Ou você fazendo a pontuação com as quedas, que valem 4 pontos, trabalho de técnicas de solo, que você vai pontuando, né? E aí, ao término da luta, você vence o que tiver o maior número de pontos. Ou acaba-se a luta antes se você fizer uma superioridade técnica, né? No caso do estilo livre, uma diferença de 10 pontos, a luta se encerra, e na greco-romana, 8 pontos. No caso das pegadas, vamos dizer assim, né? Sim. Não há soco, não há chute, não há nada disso. Não, né? Não tem. Você pode pegar como no judô, só que, como eu falei, você não tem o kimono para você segurar. E não é permitido você segurar na malha. Né? Então, você tem que aprender a fazer a pegada no pescoço, no punho, e poder fazer a entrada da técnica dessa forma, né? E também, óbvio, né? Sem estar arranhando o adversário, né? Que acontece muito isso. Principalmente aqueles que estão iniciando no esporte, ainda não tem a noção de como fazer a técnica correta, como vai fazer a pegada correta, aí acaba arranhando o adversário. Então, são coisas que não são permitidas, né? Entendi. Pergunta agora para a Nicole e para a Heloísa. Nicole, por que você passou a fazer luta? Assim, o que te incentivou? As minhas amigas estavam indo muito pro treino, aí elas me chamaram e eu fui e eu gostei. E agora você vê como um modo de vida para você? E você, Heloísa, você foi para essa área da luta, do wrestling, por qual motivo? Bom, por incentivos da minha amiga, né? Porque eu passava lá, né? Aí eu ficava vendo o povo treinando. Aí eu comecei a ir, me apaixonei, né? Aí agora eu tô indo. E assim, a gente vê que o Taren, ele tem uma experiência muito enorme, aí, mais de 25 anos, né, Taren? De experiência aí de professor de judô, wrestling, né? Bastante, entre outras coisas. E vocês se inspiram, né?
em lutadores que já não estão mais treinando com ele, mas já estão em clubes famosos do Brasil, no Flamengo, no Pinheiros, no próprio SESI, né? Qual é o objetivo? Você quer o quê? Assim, o que você almeja para sua carreira, Heloísa? Levar o wrestling pro meu futuro, né? Me inspirar nos atletas que ele fez, né? Que ele criou. E é isso. E você, Nicole? Elas estão meio tímidas, mas daqui a pouco a timidez acaba. Falar, né? Fala, Nicole, e você? Tari, a gente estava falando sobre não tem chute, não tem soco, essas coisas todas. Um jovem que faz jiu-jitsu, um jovem que faz judô, para você, essa transição, ela demora muito para esse atleta ele ter essa noção de que no jiu-jitsu tudo bem que ele vai aplicar no wrestling, né? Sim. Que é, como fala? Ele tem que imobilizar, isso, ele vai utilizar. Isso. Mas na questão do judô, o cara vai procurar o kimono, não vai achar, né? Então, o que você tem para dizer sobre isso? Quando a gente iniciou com o projeto, né, todos os meus atletas eram do judô, né? E essa migração do conhecimento da modalidade do judô para o wrestling demorou um pouquinho, até você entender certas coisas que você não pode fazer igual você faz no judô. Alguns exemplos, né? Kimono, provavelmente fazia a pegada, ou tinha muita mania de ficar meio de lado para preparar a entrada de quadril, né? No judô dá para fazer isso. No wrestling não, porque se você ficar de lado com a perna na frente, no estilo livre, o adversário já vai agarrar sua perna, né? E também não tem o auxílio do kimono para fazer o desequilíbrio, essas coisas. Então, é um pouco complicado, mas eu acredito que é muito da força de vontade e do querer do atleta, né? Óbvio, a gente sabe que nós temos diferentes níveis de entendimento do que é para ser feito. Tem uns que conseguem aprender mais rápido que outros, né? Mas eu acho que com a repetição, fazendo várias e várias vezes, você consegue. Claro que uns conseguem fazer mais rápido, mas a grande maioria tem se adaptado. E é uma coisa que a gente está procurando sempre, está trabalhando isso, para que eles, nenhuma competição, não cometam erros bobos, né? Como tem acontecido, porque ainda são novos, né? Porque está faltando aí um pouquinho de conhecimento, talvez de postura, tal, porque está querendo migrar de outra modalidade, entendeu? Mas eu acho que é bem viável os atletas de outras modalidades virem para o wrestling, porque eles já têm aquilo, né, de um conhecimento de uma luta, de uma arte marcial, né? E agrega bastante. Claro, a gente vai ter que ver aqueles pontos que vão ser fundamentais a serem usados, mas não quer dizer que não dê. O Taren, gente, é professor na escola pública em Santos, no estado de São Paulo, no município. O Taren é professor de judô, é faixa preta em judô, sensei, né? E ele tem muita propriedade de falar, porque o Taren, ele é da geração do Rogério Sampaio, né? Isso, sim. Né? Tem o Marquinhos também, né? Isso, então. O Rogério, ele não era da minha categoria, mas eu acompanhei ele na época das Olimpíadas, que ele foi campeão olímpico. Nós chegamos aí em algumas competições até estarmos juntos na competição. E é um atleta fenomenal e hoje é o secretário de esportes de Santos, né? Amigo meu. E, enfim, é uma excelente pessoa. E o Marquinhos é o Marcos Cavalcante de Souza, né? É o pai da nova geração, que é a Rafaela. A Rafaela é a revelação, né? Isso, que tem conseguido excelentes resultados no judô, né? E ele também é um faixa preta excelente, grande competidor, né? Nós fizemos parte da mesma equipe quando lutávamos para o Bragança Paulista, né? São pessoas que estiveram, né? E estão hoje próximas, né? Então a gente sempre tem contato, a gente sempre vê o crescimento de cada um, né? Então é muito, muito gratificante isso. E vocês, meninas, vocês vendo o sensei de vocês, né? O professor de vocês com essa carreira que ele tem, né? Com atletas que ele se formou, né? Sendo campeão olímpico em 92, né, em Barcelona, né? O Rogério Sampaio. E isso serve de inspiração, né? Sim, né? Sem ser meu segundo pai, né? Ele, como que é o Tari no tatame lá com vocês? Uma pessoa que pega firme, né? Pega no pé pra nós aprender. Ele é um bom sensei. E você, Nicole? Ele pega no pé com vocês na questão do estudo também? Sim.
né? O que ele fala para vocês sobre isso? Ele dá conselho, né, pra gente seguir, né, pra gente não fazer... Ter disciplina. Né? E, Nicole, você? Né? Vocês, assim, né, eu fui esportista também, sei a resposta, mas eu queria saber de vocês. A educação, juntamente com o esporte, ela transforma a vida dos jovens, das crianças, né? O que você acha? Pode falar? Sim, claro. Por que transforma? O que você acha que transforma? Porque ela passa a ter um futuro. Por exemplo, né, a gente vai falar daqui a pouco que vocês foram para a Ucrânia, para a Sérvia, né? Vocês imaginariam que um dia vocês estariam no outro lado do mundo por causa de um esporte? Não. Né? Então, detalhe, transforma, né? E detalhe, é uma competição escolar. Sim. Então, para isso, tinha que estar estudando, matriculadas, né? E todo aquele processo, né, de não serem maus alunos, né? Quando eu falo mal, não é porque não tenha conhecimento de aprender, não. Sim. É que se disciplina, né? Disciplina, porque hoje em dia o que eu vejo é muita falta de disciplina, né? E aí sobrecarrega quem? Os professores, né? Nós, né? Que muitas vezes temos que ser o que eles não têm em casa, os pais. E isso não é compete nosso. Sim. Nosso compete é passar a disciplina em questão, né? E uma coisa que eu prezo muito em relação a isso, cobro muito deles, né? E eu acho que eles estão entendendo, né? Porque, como você falou, né? Pô, vocês iam imaginar que não está do outro lado do mundo? É verdade. E foi coisa rápida, né? Porque eles não são, assim, não tem tanto tempo de treinamento. E as coisas acontecem quando tem que ser, quando se faz a coisa bem feita, e principalmente, né? Quando estão estudando. E lá na Sérvia, o Tarim, vocês se depararam com os atletas de ponta, vamos dizer assim, né? Sim. E a Sérvia é um dos países que levam muito a sério o wrestling, né? Sérvia, Rússia, Sim, Estados Unidos. Então. Quais são as potências no wrestling hoje? A gente pode falar dos Estados Unidos, né? Tinha competindo Romênia, né? No feminino também tinha Cazaquistão, que são países assim que têm competições em todos os níveis de faixa etária. Levam muito a sério, né? Levam a sério. Então, e são esportes como não é aqui no Brasil ainda, né? Difundido. Então, como você falou no início, né? Que aqui na Baixada, tendo uma crescente, nós temos aqui, temos na Praia Grande, temos em Cubatão com o SESI, está tendo uma crescente aqui. Um dos polos do estado de São Paulo é o litoral paulista, né? Está crescendo, só que ainda não é nem um pouco comparado ao judô que é. Mas isso eu espero que, com o passar dos tempos, trazendo resultados, a gente conquistando uma medalha olímpica... A própria Olimpíada, né? Isso, então. A gente teve uma atleta, a Júlia Penalber, que perdeu a disputa de bronze. Então, se ela ganhasse, talvez tivesse um foco maior da mídia em cima da modalidade. E a gente sabe que a mídia estando em cima, as portas se abrem. E é o que está faltando, eu acredito, para a modalidade. Meninas, vocês foram lá para a Sérvia, né? E aí eu compartilhei algumas fotos de vocês lá, né? Vocês estavam lá. Lá, muito frio, como que é a comida? Como que é? É muito frio lá. É bem bonito também. A questão alimentar, vocês se adaptaram rápido, o fuso horário também? Como foi? Sim. Eu me acostumei rápido. Foi? E a neve, viram neve? Eu vi. Eu até comi a neve. Você colocou pra ver se tinha gosto? Eu comi. Ai, é bom. É muito legal, é assim. É muito, uma experiência muito nova. E é cultura, né? Vocês vão colocando tudo na bagagem cultural de vocês. Sim. Hoje vocês foram para a Sérvia, o Tarim teve antes da pandemia foram para Paris, né? Não foi isso, Tarim? A gente foi para Duvalier. Paris, Duvalier, eu lembro. Que a gente foi para o Mundial, foram também atletas. Isso também acho legal, né? A escola Antônio Luiz Barreiros, há muitos anos, eu tô com um projeto lá. A Neila, né? A Neila ajudou muito, né? Isso. E começou com o judô, aí eu comecei a fazer a migração para o wrestling. Assim, só para falar que você vai falar daqui a pouco, do Antônio Luiz Barreiros saiu a Larissa Pimenta, medalha de bronze. Daqui a pouco a gente vai falar. E esse da França, nós tivemos 2 medalhas, uma de ouro e uma de bronze, com a Tainá Aníbal e a Maria Paula Satiro foi campeã. Foi a primeira medalha em mundiais escolares. A Tainá Aníbal, ela tá no SESI agora, né? Isso, ela tá no SESI. Tá. E a Satiro tá contigo comigo, ainda? Tá comigo.
Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque é um projeto que, se a gente para pensar perto das outras potências, né? Não temos tanta estrutura, mas a gente tem sempre conseguido resultados expressivos, né? E o mais legal trazendo da escola. Era isso que eu ia falar. Ô, Nicole, quando você chegou lá, você pensou que você ia encontrar um monte de lutadora que nem você assim, né? Magrinha, pequenininha. Aí quando você chegou lá, você viu um monte de lutadora da tua categoria que dava 2, 3 de você. O que você pensou? Fiquei com medo, né? Eu peguei uma menina pequenininha, ela só me pegou no pescoço e me jogou. Eu fiquei assustada, mas assim, ela era bem forte. E você, Heloísa, quando você chegou lá e você viu que lá eles realmente levam a sério o esporte, aí você pensou assim, para eu chegar no nível desses atletas aqui, eu vou ter que ralar muito, né? Sim, muito. Cheguei lá, né, fiquei um pouco assustada, né, com as meninas. Eu vi quem ia cair na minha categoria, né? Mas eu fiquei de boa, né? Só esperar lá entrar no coisa pra lutar. Só rezar e mandar ver, né? E só ver. Só mas... que ia dar o resultado. Mas aí, isso para vocês foi uma experiência magnífica, porque agora nas próximas competições que vocês tiverem, vocês já vão ter noção de que vocês pegarem aqui no Brasil, né? Porque vocês vão ter o brasileiro agora, não vão? Vai ser agora dia 6 de junho em Cubatão, né? E aí já serve como experiência, né? Você, peguei aquela menina lá, aquela sérvia lá, peguei aquela russa, peguei aquela americana, e agora eu vou pegar uma menina que é aqui de Alagoas, que é do Rio de Janeiro. Mas vocês têm que conhecer também a tática delas, né? Tem tudo isso, tem todo um estudo, não tem? Estudar as meninas na hora da luta, prestar atenção bastante, né? Se ela vai na perna, se ela fica mais alta. Estudar. E você, Nicole, você estuda bastante também? Quando você sabe que tal atleta vai lutar contigo, você já conhece, você já sabe qual é a tática que ela vai usar contigo ou ali na hora mesmo? Na hora mesmo. Não dá nem tempo pra dar treino. E o sensei grita muito lá de fora? Longe demais. E aí, Tari, como que é lá do lado de fora? Assim, eu como joguei muito futebol, né? Às vezes eu jogo futebol, eu dentro do campo a gente fica sossegado, né? Sim. Mas fora a gente fica elétrico, né? Porque a gente quer que o cara faça o que se a gente estivesse ali. Hoje você do lado de fora, como que você comanda essas meninas e os meninos? É aquele negócio. Eu acho que eu também tenho dado uma boa evoluída, né? Porque em outras épocas eu era muito mais, vamos dizer assim, grosso, falando bem o termo, né? Agora eu tô aprendendo... Era coração peludo, né? Isso aí mesmo. E agora eu tô aprendendo a lidar melhor. Claro, eu sou de gritar, sempre fui. Já na escola eu já gritava, né? Os pais que não me escutem, mas sempre gritei, porque eu acho que é uma maneira de chamar atenção. Acordar, né? Acordar, justamente. E na hora da luta, você tá do lado de fora, você tá vendo muitas vezes posicionamentos que talvez ali dentro, pelo nervosismo, você lutando, você não tá vendo. E a gente do lado de fora, um pouco mais tranquilo, a gente consegue estar vendo isso. E aí tentar passar, né? Claro, tem momentos que não tem jeito, que a pessoa dá um bloqueio mental ali na hora de nervosismo, várias situações, e nem te escutam. Já teve casos que me falaram, me desculpa, eu não escutei, tá? Assim, e depois é mais aquele negócio de estar conversando, porque em outras, por isso que eu falei que eu dei uma melhorada, porque antigamente eu ficava louco da vida, nem queria falar tal, mas depois eu parei e pensei, o atleta chega lá, ele não quer perder. Ele não está fazendo porque ele não quer. Claro, salvo algumas exceções, né? Porque a gente tem alguns atletas que no treino não querem treinar direito, não estão nem aí, e aí muitas vezes acabam perdendo reflete lá, pela falta do que eles não fizeram. Então, esse não tem jeito. Mas a maioria treina bastante, fazem direitinho as coisas. Só que, sabe, nós somos um ser humano, né? Então, eu acho que eu melhorei bastante em relação a isso. Antigamente, quando perdia de qualquer forma, tal, eu já ficava bem bravo. Tal. Agora, não. Não quer dizer que eu aceite, porque eu acho que a gente nunca deve aceitar uma derrota. A gente tem que trabalhar para vencer depois. Mas eu acho que nesse caso deu uma boa melhorada. Eu grito bastante ainda, eu quero o melhor delas e deles, né? De todos os atletas. Assim, é isso. A gente está na hora do treino, a gente procura visualizar, como você perguntou para elas, né? Dos atletas. Então, a gente também, do lado de fora, a gente sabe mais ou menos alguns atletas que eles têm. Então, a gente procura fazer algumas situações que eles... Simular, né? Simular, para que na hora da luta eles saibam o que fazer, né? Então, dessa forma, eu vejo a minha posição lá de fora
bem diferente de quando eu era atleta, né? E eu tento algumas coisas que faltou em alguns técnicos que estavam comigo na época, eu procuro suprir isso para eles, para que eles não tenham essa falta de um apoio, de um grito, de alguma coisa, porque eu sei que tem muito atleta que só funciona com um berro na orelha. Tem outros não, que são bem mais tranquilos, tu fala que... E aí, a mesma cara que ele entrou, ele saiu. E tá tranquilo. Entra concentrado, né? Isso. É justamente isso. Agora tem outros não. Tem outros que a gente só acorda na hora do grito mesmo. E outros, né, que eu nem vou citar nomes, que tem que dar um tapa na cara. Sério. Dá uns cascudos. Não, e esse atleta que eu tô falando, se ele tiver vendo depois, não vou citar o nome dele, dá um tapa na minha cara assim. Eu ia dar, mas dá uma raquetada. Pra cortar mesmo. Entendeu? Enfim, cada um funciona de um jeito. E a gente, com o tempo, a gente vai entendendo como cada atleta funciona. Óbvio, com elas não tem nem condição e elas também não necessitam disso. Mas tem alguns que necessitam de algo diferente, né? E a gente procura fazer. O teu projeto é o A Desequilíbrio, né? A Desequilíbrio é a equipe, né? A equipe, é o nome, o CNPJ. E a Fantasia é o projeto Luta Baixada. E o projeto Luta Baixada, que é lá no bairro do Japuí. Há quantos anos lá no bairro do Japuí? Então, nós estamos desde o começo, né? Agora nós estamos em Santos, né? Na Carlos Gomes. Justamente para a gente procurar dar um apoio melhor para os atletas, eu tenho a parceria com a Fundação Pro Esporte, a FUPS, né? Isso. Então, eles sempre têm dado apoio para os atletas, né? E nós temos o orçamento participativo, que foi algo via fundação que movimentou toda a comunidade, né? Nos auxiliou, porque, por exemplo, a gente vai ter uma competição agora, no mês de julho, em Serra, no Espírito Santo, que é o Circuito Nacional Sul-Sudeste. A gente está indo com um ônibus com 30 pessoas, 29 atletas e eu de técnico. Chefe de delegação, né? Isso, não, eu vou ser tudo, né? Vou pegar, Bombril, porque a minha parceira, né, a Bia, ela não vai poder, já tá quase final de gestação, não vai dar para pegar, acho que 16 horas de viagem que a gente vai de ônibus, né? Mas, então vou estar indo sozinho, mas eu vou estar indo desde o sub-15, que são elas, até a equipe sênior. E com o orçamento participativo, a gente vai ter um ônibus, a gente vai ter hospedagem. Então, quer dizer, é algo que a gente não tinha. Você lembra muito bem, no primeiro podcast que a gente fez, a dificuldade... Não estou dizendo que agora está... Não. Mas já está evoluindo, né? É um caminho que está acontecendo, que está se abrindo, né? E que eu acho que está melhorando, que nem uniformes, todos uniformizados agora. Eu vi que lá vocês às vezes tinham que levar para lavar, para emprestar para o outro... que não tinha, troca. Sapatilha também não tinha que trocar. Sapatilha, malhas, veio por partes, né? Porque a sapatilha é importada, então deve estar chegando, se Deus quiser, né? Depois vou mandar esse link aí para a empresa que está fazendo, para chegar até a semana que vem, né? A sapatilha, né? Porque eu ainda estou com problema com as sapatilhas, mas já estão compradas. Então, quer dizer, é algo que nós não tínhamos. É aquilo que a gente falava, né, Tari? As pessoas olham só para o futebol, né? E esquecem que tem as modalidades olímpicas e eles só lembram das modalidades olímpicas quando está chegando a 6 meses antes da Olimpíada, que eles começam a fazer aqueles quadros lá de 30 segundos, inserção de 30 segundos na televisão, mostrando cada modalidade, aí eles passam a lembrar. Só que, o teu trabalho aí, mais de 25 anos, bem mais, e você começou no judô, né? Você começou no judô e você teve essa transição. Sim. E como que foi essa sua transição do judô? Porque você teve, a gente vai falar daqui a pouquinho, você teve a Larissa Pimenta e teve outros atletas também que até hoje estão aí, ou se não estão como atletas, estão como profissionais de educação física, como fisioterapeuta, como treinadores. Como que você viu no wrestling o teu futuro? Porque o teu presente era judô. Sim. E aí você viu o wrestling como teu futuro. E como que foi essa transição? Então, foi um amigo meu na época que me chamou para ir treinar, que ele também queria conhecer. Quem na época dava os treinos aqui em Santos é o vereador hoje aqui de Santos, Fábio Duarte. Né? Ele sempre esteve na Força Jovem, né? Ali no Marapé. Acho que é Marapé, se me falar memória. Se eu estiver errado, me desculpe, não me apedrejem na internet. Então, os treinos eram lá, ele que dava os treinos. E aí eu fui, né? Comecei a treinar, eu cheguei a competir. Claro, eu não fui nenhum mega
Blaster Master atleta de wrestling, mas fiquei em terceiro no brasileiro, fui campeão paulista. A gente começou a tomar o gosto, né? Sim. E eu vi uma coisa, assim, não que eu não ame o judô de paixão, que é a minha modalidade que eu, né, que está dentro de mim, mas eu penso muito em oportunizar todo mundo situações que tragam algum resultado. E no wrestling não tinha essa gama de atletas que tem no judô hoje. Então eu falei, pô, vamos começar a trabalhar isso. O judô era uma modalidade mais seletiva, vamos dizer assim? Mais seletiva e mais elitista, vamos dizer assim? E o wrestling, ele é mais popular? Não, assim, eu acho que hoje está mais seletista o negócio. Mas na época que eu fazia, não era tanto. E tinha muitos locais nas escolas, clube e tal. Então era mais fácil você ter acesso ao judô. O wrestling, não. Só tinha um lugar aqui em Santos que era o Fábio Duarte, né? Ele que ministrava as aulas. Então, assim, era meio restrito. Foi aí que eu comecei a querer aprender exatamente sobre a modalidade, porque eu fazia, falando a verdade, eu fazia um judô de malha, tá? Sim. Então eu fui aprendendo as regras, aí eu comecei a fazer curso na Confederação no Rio de Janeiro, comecei a ir para o Rio aprender. Eu sou um dos aqui da Baixada, tirando um outro professor. Tinha o Fábio Goulart também, né? Que é taekwondo, não é isso? Isso, Fábio Goulart é taekwondo, tá? Aí eu fiz ainda o curso da ABT, do Comitê Olímpico do Brasil, que é a Associação Brasileira de Treinadores, né? Então eu sou formado, é um curso de nível de mestrado, né? Então da ABT é eu e mais um aqui da Baixada, mais ninguém, né? Então, assim, eu corri atrás para aprender, porque eu também não achava certo eu queria fazer judô numa outra modalidade. Claro, eu tenho que usar uma base forte, mas eu tenho que saber o que é a modalidade. E foi aí que eu comecei a correr atrás, aí comecei a treinar o pessoal que treinava judô comigo, e aí chegou o que chegou hoje. Isso já fazem, quer ver? Eu competi em 2003, aí eu acho que 2007, 2006, 2007 já começamos os atletas, e aí estamos até 2025, né? Caramba. A gente vai falar, deixa eu mostrar aqui para a galera, vocês estiveram lá na Sérvia, né? Isso. E aí eu Zlatibor. Deixa eu ver se está aqui o vídeo. Espera um pouquinho. Eu tinha colocado aqui em cima, mas espera aí. Vamos ver. Eu não sei onde foi parar, mas estava aqui. Que vídeo que era? O vídeo de vocês lá na Sérvia, lá naquela... Na competição? É. Eu não vi nenhum ele por aí, não. Nossa, estava aqui. Mas vamos lá. Aqui, tá aqui embaixo. Meninas, eu fui lá no Instagram do Taren lá e vi. Esse momento aqui para vocês, tem como descrever, assim, falar pra gente descrever esse momento, Heloísa? Foi um sonho. Um sonho realizado. Você ali com todos os atletas ali do Brasil inteiro, né? Porque foi uma... Isso. Foi o Brasil inteiro, né, Taren? Sim. Tinha de todos os estados, quase todos os estados, mas todas as regiões do país tinha. Vou mostrar de novo. E aí, Nick, a sensação de estar ali no meio da galera de tudo que é estado, vocês continuam tendo amizade com eles até hoje, né? Porque hoje tem WhatsApp, hoje é mais fácil, né, Tera? Antigamente não, antigamente era por carta, era por telefone. Aí era muito caro ligar. Isso, era muito caro, a gente não tinha esse vínculo. Hoje não, hoje vocês têm o WhatsApp e deve ter até grupo do pessoal que luta, né, e tudo. Hein, Nick, essa experiência que você teve lá? Foi incrível, né? Tá na neve, brincando com minhas amigas, com meus amigos. Foi incrível. E aí onde vocês estão, tinha algum teleférico, alguma coisa que levava vocês para algum lugar, para algum monte? Olha, eu acho que, não sei se você deu uma olhada, não sei se está por aí, mas eu fiz uma live do teleférico que a gente pegou lá embaixo. Sim. Foi, acho que uns 20 minutos dentro do teleférico. Foi essa foto que eu cheguei a ver. Cheguei a ver. Então, quer dizer... Que a galerinha tá aqui, né? Ó, peraí, essa daí. Era dentro do teleférico. Então, quer dizer, muito legal. Assim, até para mim, tá vivenciando isso, apesar de eu ter viajado bastante, mas são coisas novas que a gente não está acostumados, né? Na França você foi, era calor lá, né? Era verão, não era, na época? Assim, era meio termo. Não estava tão quente, mas também não estava tão frio como foi na Sérvia, né? Na Sérvia a gente pegou uns perrengues aí de frio, mas...
Na pandemia, antes de acontecer a pandemia, você já estava certo para vocês irem para Dubai, não é isso? Era Dubai ou era China? Não. Era a ginásio que ia acontecer na China. Só que devido à pandemia, cancelaram ela, né? Nós tínhamos, na época, a Tainá e a Maria Paula, se não me falo a memória, queriam participar. E aí, bom, cancelaram e depois não teve, né? E também acabou a faixa etária delas, dos escolares, que era até 17 anos, né? E aí não puderam mais participar. Ô, Taren, naquele primeiro podcast que nós tivemos, você falou, né? Eu fiz um tumbal, aí você, não, troca, coloca outro para ficar, né, mais suave. Mas assim, lá na Guatemala, vocês andaram escoltado mesmo? Isso. Quando saiu o ônibus dentro do hotel, era tipo guarda de presidente, sabe? Os caras armados e andando de um lado para o outro. Porque assim, à noite, dentro do hotel, a gente escutava tiroteio e tal. Ali é meio terra de ninguém, viu? Assim, me desculpem os guatemaltecas, né? O negócio lá é tenso. É guerra civil lá ou não? Não é guerra civil, é o narcotráfico, né? Que tá lá, então assim, tentando dominar. Para falar a verdade, eu não sei como que ainda está a situação no país, mas naquela época era bem tenso. Eu me lembro que eu cheguei, eu sempre gosto de conhecer, bater perna para saber onde eu tô, né? Porque eu nunca tinha ido ali para América Central. E aí eu peguei as meninas, na época era eu, a Júlia, a Thaís e a Letícia, né? A Letícia, irmã da Larissa. Sim. Aí a gente pegou, eu queria comprar um chip, que eu queria ter internet e tal, eu saí mandando. Aí, pô, tu pega a sua menininha branquinha, loirinha, não sei o quê, tá, daí tu vê os caras tudo assim te encarando, não sei o que tá pegando, né? Bom, e foi mandando, então quando a gente retorna, aí eu já fiquei sabendo que um treinador do Paraguai, se não me falha a memória, tá lá de fora do hotel, foi assaltado. Aí eu já fiquei meio assim, com o pé atrás, né? Quando a gente começou a ir pro treinamento e tal, o ônibus saía, né? Entrava todo mundo no ônibus, aí você via só os caras não sei se era da Forças Armadas ou era policial, não sei, eu sei que eles estavam com aquele armamento pesado, entendeu? Para todo lado que a gente ia. Então, assim, foi uma coisa que me deixou assustado. À noite, no hotel, escutando tiro, e no último dia de competição, tiroteio próximo, né? Os guardas fecharam o ginásio e mandaram esperar. Então, assim, foi bem tenso. E assim, quando você chega com a delegação em qualquer país, tem algum procedimento interno? Tem alguém que leva vocês até o hotel, busca, tem batedores, essas coisas todas, que nem faz no futebol, né? Que tem os batedores ali. Só na Guatemala teve batedor. Nos outros países, assim, eu não me recordo. Sinceramente, não me recordo. A mesma coisa na Sérvia. Eu não me recordo de ter, eu acho que não teve. Tem um pessoal que é da organização do evento, né? Que eles têm umas plaquinhas esperando a delegação, e aí já levam. Geralmente, por exemplo, na Sérvia a gente toma uma canseira porque estava esperando um outro país chegar para fechar um ônibus para poder ir. E nós chegamos em Belgrado, né? Que é a capital da Sérvia. Para ir até Zlatibor, acho que foram 2h30. Caramba. Ou foi 2 horas, uma coisa assim. E o fuso lá, quantas horas? Eu acho que era 4 à frente. Se não me falha a memória, é 3 ou 4 horas à frente, né? Então, assim, a gente já chegou meio zoado do sono, né? Porque a gente fez várias... Porque foi separado o voo. A Heloísa foi com a treinadora Dailane para Turquia. Para Turquia. Foi Turquia? Não, foi Suíça, acho. Suíça, isso. Vocês foram para Itália, né? Eu fui para Roma, Sim. de Roma para Suíça, para Sérvia. Não, depois eu te conto o final da história. A Nicole foi para Turquia. E depois eles foram em voo direto. Então, quer dizer, cada um foi para um lugar. Só o masculino inteiro que foram juntos. Então, nós fomos para Roma primeiro, de Roma para Suíça e de Suíça para Belgrado. A volta nossa era pior. Elas iam fazer o mesmo caminho de volta. A nossa volta era Belgrado, Alemanha, Frankfurt, Inglaterra, Londres, Brasil. Só que atrasou o voo em Belgrado, nós chegamos tarde em Frankfurt, perdemos o voo. Aí tivemos que esperar, enfim. Aí colocaram eu e mais 5 atletas para ir no voo à noite para o Brasil direto. E os outros tiveram que, no dia seguinte, tiveram que esperar com outro treinador que estava junto para retornarem
todos juntos. Então, quer dizer, foi um BO. E é cansativo, a viagem é cansativa, né? Você ficar parado sem poder fazer muita coisa. Mas, assim, acho que de tudo, acho que foi válido, que são coisas que a gente guarda para a vida inteira, né? Esses países que você conheceu, vai, México, Estados Unidos, Sérvia, França, quem mais? Cara. Marrocos. Todos os continentes. Já ou para a Austrália, tu não foi ainda? Eu nunca fui para a Oceania. Teve uma competição que os atletas meus foram, eu estava cotado para ir de técnico, mas daí acabei não indo, que foi uma competição também escolar na Austrália, mas era pelo Comitê Olímpico do Brasil, não era para a Confederação Brasileira de Desporto, né? E, assim, se não for memória, acho que é só o Oceania que eu não conheço, porque África eu conheço, América do Sul eu conheço, América Central eu conheço, América do Norte eu conheço, Canadá e Estados Unidos, e México. Eu conheço os 3, né? Europa, alguns países. Cuba, né? Tu já foi? Oi? Cuba não tive o prazer de ir, não. Porque Cuba também é uma potência, né? Isso, no wrestling e no judô né? antigamente. Hoje no wrestling é bem forte, estilo greco-romano, e algumas atletas femininos também são bem fortes. Meninas, depois que vocês viram uma aula de geografia do professor Taren, né? Vocês têm um sonho de lutar em qual país? Qual país você gostaria de conhecer, Luísa? Sendo bem sincera, era a Inglaterra. Inglaterra? É o meu sonho conhecer a Inglaterra. E você, Nicole? Nos Estados Unidos. E vocês vão realizar esse sonho? Se Deus quiser, né? Para vocês realizarem esse sonho, vocês precisam do quê? Treinar bastante. Só isso? E ter força, né? E você, Nicole? Ter um empenho maior, treinar bastante. Eu sempre falo isso para vocês em sala de aula, né? A gente vence através da nossa educação, da nossa leitura, da nossa escrita, do esforço ali, a gente fazendo ali o nosso dia a dia ali dentro da escola, mas tem uma coisa que a gente também pode vencer também, que é através do esporte. Sim. Então, se a gente conseguir ser um bom aluno e ser também um bom esportista, né? Ser bom naquilo que a gente faz, a gente vai colher frutos também. E vocês têm a idade... elas têm idade ainda para lutar muitos e muitos anos, né, Taren? Sim. Então, assim, se vocês tiverem foco realmente, se é isso que vocês querem para a vida de vocês, igual, vocês estão no wrestling, mas vocês também podem fazer um dia, vocês podem fazer a transição para um judô. Sim. Né? Cara, estou treinando. Estão treinando? Aí. Né? Vai que vocês pegam o gosto pelo judô, o Taren. O que mais o Taren tem é conhecimento e pessoas envolvidas dentro do judô e das outras artes marciais. E aí vocês irem para uma Olimpíada. E aí? Eu nem imagino. Não. Então, mas é um sonho. É um sonho. E você, Nick? É um sonho também. Eu já fiz essa introdução, por quê? Porque o Taren, ele vai falar sobre essa foto aqui, né, Taren? O que diz respeito a essa foto aqui, Taren? Bom, foi o começo, né? No meu lado esquerdo, para a tela, seria direito, né? É a Larissa, né? Foi medalha de bronze aí nas Olimpíadas agora de Paris. A Larissa aqui, né? Isso. Aqui a Lê. Aí a Letícia, né? Que hoje ela fazia judô nessa época, mas hoje do wrestling. E aqui em Pimentinha. E a Giovana, né? A Giovana hoje está no SESI, atleta de wrestling. A Letícia hoje está na Praia Grande, né? E a Larissa no judô, no Esporte Clube Pinheiros. Ô, Taren, qual foi a emoção de você ver a sua aluna, ex-aluna, né? Você começou ali no Antônio Barreiros, né? Começou ali... Eu não quero falar, mas eu gostaria que você falasse como que você começou, quais os objetos que você tinha quando você começou a treinar a Larissa e as outras crianças que tinham lá. Não era nem a Larissa, né? Porque a Larissa já foi na segunda Foi depois, leva. Né? Foi depois. Na primeira leva, a gente começou a treinar na grama ali perto da quadra. Não tinha tatame. Aí depois eu comprei tatame de palha, velho, usado. Acho que tinha umas 10 peças. E foi aí que a gente começou. Fazia rolagem na grama, né? Não, lutava na grama. É. Entendeu? E depois a gente começou ali onde era o laboratório antigamente, montava os tatames ali. E aí eu cheguei a ter numa sala aí com, não lembro se era 10 ou 15 peças de tatame, eu cheguei a ter 30, né, alunos treinando, né? E aí chegou uma hora que eu não estava comportando mais, porque eu sempre fui, quanto mais melhor, né? E aí estava vindo alunos que não eram da escola, e na época era turma de ACD, né, turma de treinamento, e eu estava tendo até um problema, essa história de entrar na escola e tal. Foi aí que eu migrei primeiro para Praia Grande, né, uma academia, aí o pessoal ia treinar na Praia Grande,
e aí depois eu retornei para São Vicente, e aí eu finquei o polo ali no Japuí, né? E, enfim, e a Larissa foi dessa leva. A gente treinava na escola, treinava na academia, e ela chegou com 15 anos no Esporte Clube Pinheiros, 14 ou 15 anos, agora não me recordo, né? Foi uma seletiva que a gente foi para o Espírito Santo. Aí colocaram o olho nela e já levaram. Então, na época, a Andréa Berti, né, minha amiga, né, da época que a gente competiu, a gente chegou a competir junto, ela a era Beth, técnica, a Zangrano, né? A Zangrano, ela é uma das minhas chefes na fundação, a Dani. A Dani é a diretora de marketing. E, enfim, a Andréia, ela era, na época, técnica das equipes de base do Pinheiros. E, assim, a Larissa, nessa competição, lutou muito bem, fez várias lutas. Ela chegou na fase final com atletas, assim, do Palmeiras, da Soji, para não me falar a memória, e de mais um outro clube que não me recordo. E aí foi um bololô só que, tipo, uma que era do Palmeiras, ela ganhou de todo mundo. Então ela era a primeira. Saiu os 2 primeiros que iam viajar e os outros 2 poderiam ir por adesão, né? Então faltava mais uma vaga. E aí foi um tal de um ganhar uma da outra, tal. Eu sei que elas terminaram fazendo umas 20 lutas. Uma coisa que, tipo, nunca existiu, né? E aí ela se interessou muito por ela, veio conversar comigo, né? Era minha amiga, falou assim: a hora que você achar que deve soltar ela, eu tenho interesse nela. Eu falei, cara, vou falar, porque na época ela já estava começando a fazer luta olímpica também, o wrestling, né? E o pior é que a Larissa sempre teve o dom para qualquer coisa que faça, em relação de lutas. Ela é aplicada, né? E, enfim, e assim, ela não gostava de fazer luta. E ela foi para um brasileiro com 14 anos, a categoria era 15, ela foi com 14 e bateu na mina que era da titular da seleção. Eu lembro disso. Então, quer dizer, assim, ela sempre teve o dom. E aí eu conversei com os pais dela, né, com a mãe dela, né? Expliquei a situação, que queriam ela, só que ela ia ter que morar em São Paulo, tal. Ela tinha os 2 caminhos, ou o wrestling ou o judô. O judô já não tinha mais como estar segurando ela, porque eu já não tinha mais atleta, porque era uma idade que as crianças já iam trabalhar, ou queriam ficar na rua, sim, enfim, não queriam ter mais responsabilidade. E no final, quem estava treinando com ela era eu, né, que também não tinha conceito de melhora para ela, porque bem mais velho, mais forte, maior, enfim, não tinha muita lógica, né? Então eu coloquei isso para a mãe, e aí ela optou, ela sempre amou o judô, ela optou para o Pinheiros, né? Não fez o errado, aí foi para fazer a peneira lá, né? Passou na peneira, enfim, ficou lá até hoje. E assim, Taren, hoje, né? Quando eu fiz a entrevista com vocês lá, dois anos atrás, né? Praticamente, né? Eu acho que sim. Por aí, foi bem no começo. Ainda tá fácil ainda dos outros clubes, por exemplo, né? No caso do César, o César é uma baita de uma estrutura, sim, né? Tá fácil deles irem lá pegar o teu atleta e levar agora, ou com essa verba que entrou para vocês e com a ajuda da FUPES, né? Fundação Pro Esporte de Santos, agora tá mais difícil tirar os seus atletas? Olha só, tá mais difícil, tá mais difícil, mas assim, não é bem tirar, né? É uma evolução natural também, né? É aquele negócio, né? Eles têm infraestrutura. Eu já melhorou bastante. Eu ainda quero mais, porque eu sou sempre aquela pessoa que me contento com o que eu tenho. Eu quero sempre mais e quero sempre proporcionar mais para os outros, né? Mas a realidade eles têm um orçamento, sei lá, bom, né, que eles podem estar todo mundo viajando de avião. Por exemplo, a gente está indo para o Espírito Santo, a gente vai de ônibus, porque o orçamento não comporta, sim, levar 30 negros de avião. Se eu levar 30 negros de avião, acaba meu orçamento participativo. Eles não, eles vão para todo lado de avião, tal. Por exemplo, eles têm transporte para buscar no aeroporto. Eu nem coloco, porque senão eu vou gastar do orçamento participativo. Então, são situações que eu não consigo... Eles têm... Tá igualando, né? Tu fala a infraestrutura, você fala desde fisioterapeuta, toda, massagista... Equipe multidisciplinar. Tudo. Que nem agora. Eu vou com ele sozinho como treinador, mas eu vou ter que ir lá assobiar e chupar pirulito ao mesmo tempo, vou ter que fazer tudo um pouco. Não, eles têm um preparador físico, vai 2, 3 treinadores, tem preparador físico, já falei, fisioterapeuta, enfim, e acompanham a equipe. Eu acho isso fundamental. Então, são coisas que eu ainda não consigo ter, mas só com esse apoio que a gente está tendo agora, eu acredito que já se torna mais difícil dos atletas estarem querendo ir. Tanto que tiveram 3 atletas que retornaram
para mim, que eram do SESI, ou melhor, elas começaram comigo, foram para o SESI e retornaram. Uma é a Juliana Nepper, que é titular da Ela tá, que é tá titular top, da hein? equipe adulta do Brasil, né? Foi para o Pan-Americano. E as irmãs dela, a Maiara e Yasmin. Ela foi medalhista no Pan-Americano? Não, ela perdeu para a Americana, ela estava bem para caramba com a Americana, aí no final acabou perdendo, e aí ela não conseguiu passar de fase. Mas foi a primeira competição dela como titular da sênior, né? Então, é algo que a gente trabalha nas categorias de base, mas pensando lá na frente, né? E ela conseguiu estar. Então, como eu falei para ela, pô, a medalha não veio, mas agora vamos treinar para você se manter lá, porque agora você é o alvo. Todo mundo quer chegar e ganhar de você. Então, tem que treinar para isso. Porque muitas vezes você ganha a primeira vez, o pessoal fala, é fácil. Fica meio soberbo, né? Eu acho até que é fácil muitas vezes você ganhar uma vez. O problema é você se manter campeão. Porque todo mundo vai estar te estudando, vai estar te olhando, querendo saber o que você faz. Enfim, se você não ter, como você falou, pé no chão, sabe, entender uma estrutura, né? Uma estrutura e buscar. E assim, o que eu acho muitas vezes que o pessoal gosta, independente de eu muitas vezes sou grosso, pego no pé pra caramba tal, mas eu procuro acolher todo mundo. Eu entendo que fosse uma família, tá? O SESI, assim, o que eu entendo é profissão, são Sim. profissionais. Então, muitas vezes, em alguns momentos, dependendo da situação, o profissionalismo se torna um pouco frio, né? E eu não, eu sou aquela pessoa, Sim. eu posso te amar agora, eu posso te xingar agora, é aquela coisa mais passional, né? O profissionalismo, ele objetiva o resultado, Sim, né? Eles querem resultado, ele tá te bancando, te dá tudo, mas ele quer a contrapartida. Não, assim, eu não acho errado, porque na nossa vida, que nem eu falo para eles, pô, daqui a pouco você também, sei lá, não vai querer continuar no esporte. Você vai ter que trabalhar. E se você respondeu para o teu chefe, não fizer o trabalho bem feito, ele vai te mandar embora e dane-se. Sem dó nenhuma. E lá é assim. Tá entendendo? Então, assim, hoje meu diferencial... Eu também não sei, talvez, se eu tivesse uma situação lá, né, com essas regras, essas exigências, eu também não sei se eu teria que mudar meu pensamento. Não sei, né? Mas hoje, graças a Deus, onde eu estou, eu consigo fazer da forma como eu quero. Se eu errar, a culpa é única e exclusivamente minha e eu assumo meus erros. E também, graças a Deus, eu tenho tido mais acertos do que erros. Então, tá bom. A gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast, mas eu queria perguntar para as meninas, né? Mostrar até aqui novamente para elas aqui e o que elas podem falar de ver uma mulher, né, que foi uma criança, que foi uma adolescente e hoje é uma mulher, medalha de bronze, e ela tem chances, né, para a próxima Olimpíada, Sim. né, agora com mais experiência ainda, Sim. de ganhar uma prata ou até um ouro aí, se Deus quiser, do bairro de vocês, né, ali de São Vicente, vocês se espelham na Larissa? Sim, muito. Né? Muito. E você, Nick? Também, não sou ela, como a menina do meu treino também. Lá nas meninas do teu treino lá, quais são as amigas de vocês que vocês acham que se destacam animais ali no Wrestling? Ah, todo mundo, né? Não, mas não tem a preferidinha ali? Não pode falar porque vai ter treta lá? Ou... É a Bia. É? A Bia. Eu me inspiro na Bia. A Bia tá grávida, não pode lutar agora. Eu me inspiro na Bia. Então vamos... eu vou deixar vocês tomando uma coca e comendo um salgadinho, que eu vou falar dos meus anunciantes aqui. Quero fazer uma pergunta pro Taren. Ó, a gente tá aqui com mãos de açúcar da minha amiga Márcia e do meu amigo Índio, né? Lá, o Mãos de Açúcar, agora vai ter Dia dos Namorados aí, né, meninas? Né? O Taren também, aí com a esposa, pode comprar uma cestinha de chocolate, um bolo para aniversário, beijinho, brigadeiro, lá no Mãos de Açúcar, lá com os meus amigos, parceiros do Oswaldo Toschi. Um abraço para todos os meus amigos do Oswaldo Toschi, minha escola que me acolheu e que eu passei minha vida inteira lá, né? Estudando. O Rap Fan, festas e eventos. Se você quer que o Capitão Caverna, Homem-Aranha, Power Rangers, né, o Jaspion, o Banana de Pijama estejam lá na festa, é só falar lá, ó. Rap Fan, festas e eventos, tá bom? E também temos o Chaveiro Joelson, temos o Bar do Cabeça, a melhor feijoada da Praia Grande,
Esses são os meus amigos que estão sempre comigo aqui no Pode Pá do Peixe Cast. E também tem a Sandra Neves, que é consultora de produtos da Natura. É só ir lá acessar o Instagram dela, Sandra Neves, e fazer o seu pedido de Natura, Avon, essas coisas aí que a mulherada gosta, né? E vamos que vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma cena aqui, que essa foto aqui foi tirada quando, Taren? 2023, já faz 2023, né? Brasileiro Interclube, CBI. E tem um vídeo aqui que eu separei, que é lá do projeto lá do Japão. Pulando com os pés juntos, para frente e para trás. Pé junto. É nesse mesmo espaço. Muito legal, muito legal. Agora eu quero sair daqui. Vamos ver como que eu saio aqui, lá embaixo, lá em cima. Peraí, galera, que eu vou sair. Aqui. Pronto. Falando sobre o projeto lá, né? Que você tem lá no Japuí lá. E você já teve vários e vários alunos que não se tornaram atletas, mas que hoje estão com faculdades concluídas, estão com trabalho, com família. A última pergunta que eu vou fazer para você sobre isso como é ver um aluno que você pegou ali, pequenininho, criança, ali a gente viu crianças de 6 anos, 5 anos, 7 anos, você vê ele se formando junto contigo e se tornar uma mulher, um homem responsável, fazendo faculdade, formados. Eu vejo a Tainá e a Thaísa. A Tainá, ela tá agora no Rio de Janeiro, se não me engano, ela tá como cadete do Exército, não é isso? Ela tá no Exército. Nossa, que coisa linda, maravilhosa, ela ali de uniforme. Ela se formou agora. Sim, eu vi, a Thaísa foi lá na formatura dela. Eu acompanho, todos os meus alunos eu acompanho. Sim. E, inclusive, tive um aluno meu, eu falo para elas também, o Apolo, do 3º ano, que se formou acho que 2 anos, 3 anos atrás, na China, numa multinacional, trabalhando na China, legal. Né? Indo para a Indonésia, indo para Hong Kong, Singapura, trabalhando lá na Ásia. Então, para nós que somos professores ali do Antônio Luiz Barreiros, isso para a gente é motivo de orgulho, né? Sim. E para você, quando você vê, por exemplo, tem a Heloísa aqui, tem a Nicole, ela está iniciando com você, já foram lá para a Sérvia, agora elas vão pro Campeonato Brasileiro, isso. Agora dia 6 de junho, dia 7 de junho, sábado. No sábado, lá no SESI. Quem quiser comparecer, pode comparecer, isso, né? Já a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas o que é ver as crianças se tornando adolescentes, adultos e adultos conscientes lá na frente? Eu fico muito feliz, né? Porque a gente sabe como que está hoje em dia o nosso meio, né? Tem muitos alunos que não conseguem ter um encaminhamento, alguma coisa, e aí fazem besteira e tal. E isso muitas vezes acaba magoando bastante, né? Mas quando é o contrário, que a criança se torna um adulto, não estou mais no esporte, mas, cara, eu aprendi bastante coisa com você, me cuidar, procurar ter responsabilidade, aí é um pai ou uma mãe de família, ter um trabalho, cara, eu fico muito feliz porque alguma coisa deu certo, né? A gente não consegue auxiliar todo mundo. 100%. Não tem como, isso é impossível, né? Mas se de 100, eu consegui melhorar, sinceramente, eu acho que eu ganhei o que eu queria ganhar, entendeu? Esse é o objetivo do esporte e da educação, né, Thay? Sim, porque você pode, com o esporte, você pode virar uma profissão. Eu não preciso ser, por exemplo, eu fui atleta, tá? Eu conquistei bastante coisa, viajei muito como atleta, só que eu migrei do atleta para o treinador. Então, eu ainda me mantenho dentro do esporte. Então, o esporte, sim, ele muda muita coisa, ele me oportunizou muitas viagens, muitas experiências, e eu acho que se a gente valorizasse um pouquinho mais o esporte amador, vamos dizer assim, eu acho que seria muito melhor, né? Porque a gente tem vários potenciais que devem ser trabalhados, que podem ser trabalhados, mas muitas vezes eu acho que falta apoio do poder público,
falta até mesmo patrocinadores. Até apoio privado mesmo, né? Sim. Algum empresário ver, olhar então, com bons olhos, né? É que hoje em dia tá difícil eles patrocinar como era antigamente. Hoje em dia a maioria dos empresários querem leis de incentivo. Não estão errados, né? É uma coisa mais oficial, mas assim, para nós fazermos é bem mais difícil e tem um custo. Ah, mas como custo? É só fazer. Claro, mas só que para você saber fazer um projeto, depois você ir para captar recursos, não é fácil. Você precisa de ter um profissional para isso. Uma retaguarda. Então, o que acontece? Acaba o negócio, né? E se tivesse uma mudança, talvez, nesse conceito, ou até mesmo o poder público auxiliasse nisso mais, aqueles esportes ditos amadores poderiam crescer como é o futebol, né? Sim. Vou pegar aqui o destaque final das meninas. Muito obrigado. Vocês estavam nervosos, então agora estão menos nervosos agora? Tá? Heloísa, fala pra gente aí, dá o destaque final. Convida o pessoal aí pro dia 7 de junho comparecer lá no SESI. Lá vai ter o que no SESI? Vai ter competição. Qual competição? Qual? De wrestling. Campeonato Paulista, brasileiro, o que é? Brasileiro, dia 7. Fala, Nick. Convida aí a galera. Vocês estão convidados para comparecer dia 7 de junho. Elas vão estar lá, quem lá quiser. Em Cubatão, no SESI, gente. Quem quiser autógrafo delas, elas vão estar lá, tá, gente? Tira foto com elas, elas tiram foto com vocês também, elas são muito simpáticas, tá? E assim, Taren, fala um pouquinho, dá um destaque final pra gente aí sobre esse Campeonato Brasileiro que vai ter dia 7 de junho lá no SESI. Como não vai ter Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro vai paralisar aí, né, dia 12 de junho e até dia 12 de julho, eu vou lá fazer o wrestling lá, fazer uma materinha para vocês lá, vou cobrir lá. E é aquilo que tu falou, cara, eu tô nessa correria, indo atrás de parceiros, né, patrocínios também, porque o meu objetivo, é que nem eu já falei aqui, o meu objetivo é fazer uma Libertadores com o Santos, né, acompanhar o Santos numa Libertadores da América, esse é o meu objetivo. E vamos esperar o Santos melhorar também, né, que tá difícil o negócio. Mas hoje foi exclusivo, o programa foi exclusivo para você, porque eu conheço o seu trabalho, a gente se conhece há mais de 20 anos, é um trabalho muito sério, que já revelou muitas crianças para o esporte, para o mundo, né, do esporte, porque o esporte não é só lutar, tem toda a retaguarda, tem fisiologia, tem massoterapeuta, tem tudo, né? E você, cara, você é um cara que iluminado aqui na Baixada Santista, já até recebeu menção honrosa na Câmara Municipal de São Vicente, né? E eu quero agradecer aqui a público, né? Em público, a FUPES, né? Que é a Fundação Pro Esporte de Santos, de ter levado o Taren para lá, de estarem acreditando nesse projeto do Taren, que é um projeto maravilhoso, e que não seja só em São Vicente, não seja só em Santos, mas que seja também em Cubatão, que seja em São Vicente, que seja em Itanhaém, que seja em Peruíbe, que seja aqui pelo litoral todo, porque é um projeto muito lindo, um projeto muito bacana. A você, Taren, muito obrigado. E o seu destaque final. Bom, antes de fazer o destaque final, algumas promessas, né, que eu tenho que cumprir, né? Então vamos lá. Beleza. A primeira. Assim, ele é muito chato. Claro. Desde que eu me conheço por gente, ele sempre pede uma camisa, alguma coisa do evento. Então, aqui é uma camisa que agora aí sim, hein? Da seleção brasileira. Opa, né? Segunda-feira já vou com ela para a escola. Não. Santos ganhando amanhã, segunda-feira eu vou com a camisa do Santos. Na terça eu vou com essa. Olha lá. Aí, galera, que linda. Que linda. Tá, essa aqui foi pra Sérvia? É, pra Sérvia. Ai, que linda. Essa foi pra Sérvia. Nossa, chorei e ganhei, hein? Aí, galera, tá vendo? E a segunda coisa, né, não sei se vocês sabem, né? Eu sou colecionador de moedas. Isso, de moedas. Só que assim, eu só consigo uma moedinha pequena, que é de euro, a da Sérvia, eu não sei onde foi parar, depois eu achando te dou, e aí eu trouxe o dinheiro sérvio. Aí. Tá? Então tá aqui, ó, e aqui o euro. Eu e o Taren, a gente combina, né? Ele viaja e eu recebo as moedas. Enquanto eu não começar a viajar também, né, galera? Vai que eu não vá pro Mundial, que vai ter o Mundial no Canadá, o Mundial no ano que vem é Canadá, Estados Unidos e México, né? Isso, Quem sabe a Casé TV aí não me contrata para eu estar fazendo o Mundial, ó. A notinha aqui, ó, que eles deram. E mais aqui, ó. Moedinha. A moedinha de lá também, ó. Eu coleciono. Eu tenho mais. Eu acho que eu tenho por volta já de umas 90 moedas já. Pô, legal. Obrigado, Taren. Nada. Você sabe que aqui a casa é sua. Quando você quiser voltar, você pode voltar quando você quiser. Quando tiver eventos, você pode mandar a divulgação, que a gente vai estar sempre divulgando, porque o intuito aqui é falar sobre o Santos, mas também é falar sobre os esportes amadores
olímpicos aqui na nossa região, aqui na Baixada Santista. Muito obrigado. E, novamente, agora o teu destaque final. Não, é só agradecer mais uma vez a oportunidade. Assim, cresce a modalidade e nos ajuda, né? Até, quem sabe, conseguir um patrocinador, alguém que possa estar auxiliando mais efetivamente, porque o esporte amador necessita muito disso. Parabenizar as meninas também, porque elas estão treinando bastante. Na Sérvia aí não foi ainda o resultado que nós queríamos, mas elas são novas. A Nicole conseguiu a 4ª colocação, ganhou uma medalha. A Heloísa faltou pouquinho para ficar entre as 4, né? Nós temos aí uma medalha em Pan-Americano adulto, que foi o Caleb Correia. Ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é nosso atleta desde que tinha 13 anos de idade. Que ele foi para um projeto no Rio de Janeiro, morar dentro do Cefam, né, da Marinha. Daí ele se formou e daí ele casou, já tem 28 anos, né? Casou, está morando no Rio de Janeiro, mas ele é competidor daqui, nunca saiu, né? Isso que eu acho também legal, que muitas vezes as amizades ajudam bastante, né? Fora as Nepers que vão disputar junto com a Heloísa agora do Pan-Americano Sub-17 no Rio de Janeiro, no próximo dia 20 de junho, agora também. Enfim, é uma gama aí de atletas que estão treinando bastante, estão buscando seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? E com certeza a gente vai ter muitos outros resultados aí para estar passando para você e talvez aí trazendo outros atletas aqui para conversar com você. Obrigado. E antes de terminar o programa, eu queria dar uma ideia aí para o Rogério Sampaio, para Zangrano aí, para o Narciso também, né? Narciso é meu chefe. Narciso foi o volantão do Santos, zagueirão do Santos, da seleção brasileira também. Queria dar uma ideia para vocês. Por que vocês não pegam esses estudantes aí de fisioterapia, né? Esses estudantes que estão fazendo estágio e colocam lá para a equipe lá do Taren, lá em Santos, lá, para eles ajudarem numa parte fisiológica dos alunos, né? Tanto a fisioterapia como assim, toda a área da medicina, né? Seria legal. Ou alguns professores de educação física também para ajudar na atividade física com os alunos. Seria legal pegar esses alunos como estagiários e colocar lá para ajudar, né? Já que Santos está ajudando, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte do Santos está ajudando, seria legal, né, Tari? Fica a ideia aí, né? Não, então, já tem isso para os jogos, né? E quando tem algum atleta que tem alguma contusão, aí eles são encaminhados, nós temos uma nutricionista dentro da fundação, nós temos... Psicóloga vocês têm? Psicóloga seria bom, né? Sim. Seria bom. Aquela equipe multidisciplinar, mas é complicado porque, como eu falei, né? Quando você está trabalhando com o esporte, não é muito visto o esporte, né, como um transformador, né? Então, e para isso tudo a gente precisa ter mais orçamento. Sim, vai ter. Porque o que acontece dentro da fundação não é somente o wrestling, né? Nós temos aí outras modalidades, são bastante, né? Hoje a gente atende a todas as modalidades olímpicas e não olímpicas. Um abraço para Bia Nogueira, um abraço para você, obrigado por ter assistido. O nosso podcast ele passa também ao vivo no Facebook, no Instagram, passa também aqui no YouTube. E com certeza, muita gente está assistindo, as pessoas aí de iniciativa privada também estão assistindo, e com certeza vai ajudar vocês a crescerem ainda mais. Estou muito feliz porque na primeira entrevista que eu fiz com você estava meio triste, né? Porque não tinha patrocínio ainda, tá? E agora vocês já conseguiram, já muito feliz e muitas coisas boas ainda virão. Obrigado, Taren, obrigado, Nicole, obrigado, Heloísa, e vai Santos! E agora, eu sempre me atrapalho nisso aqui. Amanhã, Santos e Botafogo, às 4 horas na Vila Belmiro, eu, JV, Doclé, o Kim Ribeiro, nós estaremos através do Kim Ribeiro Esportes, a partir do 12:30, direto da Vila Belmiro, fazendo aquele pré-jogo, depois o jogo e depois o pós-jogo. Um abraço para vocês, fique com Deus e novamente, vai Santos, hein? E agora, como eu me atrapalho toda vez aqui, ó, vamos lá para terminar. Peraí, não é aqui. Um abraço para vocês e vamos lá fechar com chave de ouro com... Peraí, galera, deixa eu achar aqui. Calma aí. Agora sim. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus. Fui!